Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Compassivamente, um espaço de cuidado, de saúde mental. Nesse ambiente, eu te ajudo a se tornar uma pessoa mais autocompassiva. Vamos lá? Você costuma se frustrar quando as coisas não saem como planejado? Quando algo dá errado, quando você se organiza para uma viagem e algo não sai de acordo com o esperado e você precisa cancelar tudo. Quando você não consegue dar conta de tudo, como é para você lidar com essa frustração? O que você faz? Como você enfrenta isso? E quando você tenta, mas mesmo assim não vê o resultado esperado? A frustração, ela faz parte da vida de todas as pessoas, minha, sua, dos seus familiares, dos seus amigos, faz parte, independente de status também, independente também da conta bancária. Frustração faz parte da condição de ser humano, você vai se frustrar, mas a grande questão é a maneira como você lida com esse cenário, porque juntamente com o cenário vem uma interpretação, você vivencia a frustração e a maneira como você lida com isso. Então, talvez, eu não sei se é assim que funciona com você, mas pode começar a surgir alguns pensamentos a partir do momento em que as coisas não saíram como você havia planejado. Eu sempre quebro a cara nas situações. Então você tende a fazer com que esse cenário, de frustração fique ainda mais intenso. Porque os seus pensamentos e a maneira como você lida, ao invés de se conectar com a ideia de que as coisas não vão sempre dar certo, de que algo pode dar errado no meio do caminho, de que isso faz parte, você se concentra talvez em atacar a si mesmo. A frustração faz parte da vida, Então, independente do cenário que você esteja vivenciando, a maneira como você lida, a maneira como você interpreta, os pensamentos que você começa a ter, como eu acabei de dizer, esses pensamentos, eles fazem às vezes intensificar o sofrimento. E aí você para de se conectar com a ideia de que a frustração é comum, de que as coisas nem sempre vão sair como você planeja, e se conecta com a ideia de que você é culpado e de que você vai vivenciar isso porque, você tá quebrado, porque você tem algum erro aí e por isso que as coisas não dão certo. Você se identifica com isso? E eu acredito que o problema em si não seja só a frustração. Nós vivemos numa cultura que vende a ideia de que tudo precisa acontecer rápido demais. E aí você acaba entrando a entrega rápida, o resultado rápido, o sucesso rápido. E aos poucos o seu cérebro vai se adaptando a isso e a essa forma de lidar com os cenários, que às vezes você acaba atropelando as situações para que as coisas aconteçam como você gostaria e não respeita até mesmo o fato de que os cenários eles podem acontecer, de que você não tem controle sobre todas as coisas e por isso que a frustração chega. Então, muitas vezes essa velocidade faz com que você tenha uma percepção de que você está atrasado, de que você não é bom o suficiente. Então essa sensação de frustração, de sempre, eu queria que acontecesse, podia ser agora, não vai ser agora, não posso mais esperar, poxa, deu errado, uma pressa constante, Então isso acaba fazendo com que esse cenário, de sentir essa frustração, e às vezes você pode até dizer assim, nossa Raquel, mas eu sinto muita frustração, é sempre uma essa semana, na outra também tem outra frustração, e às vezes mais de uma vez, pode estar muito relacionado ao fato de que você talvez esteja muito apressado, e se envolvendo com as coisas dessa forma. Tá? Mas não é sobre isso que nós vamos falar, falei sobre isso no episódio anterior. Hoje nós vamos falar em como lidar com a frustração. E aí eu te pergunto, como é que você enfrenta isso? Como é que você faz quando você se sente muito frustrado? Algumas pessoas tendem a se cobrar mais, ao invés de se conectar com o fato, com como as coisas são, elas acabam entrando num processo de ataque. Então elas se cobram mais, elas exigem mais de si, elas acabam ou desistindo de vivenciar algumas demandas e alguns cenários por conta da frustração, parando no meio do caminho, desistindo e acreditando que tudo isso acontece porque
ela é insuficiente, porque ela não é boa, porque ela está quebrada e acontece alguma coisa com ela que faz com que os cenários acabem em frustração. Não sei se você se identifica com isso, mas se isso já fez parte do seu dia, eu queria que você tentasse me responder. Como que você lida com a frustração? Quando você se sente frustrado, qual é o comportamento que você tem diante da frustração? Como que funciona isso aí? O nosso cérebro, ele tenta fugir da frustração. Ele não quer, né? Então, do ponto de vista da terapia cognitivo-comportamental, o nosso cérebro, ele procura evitar experiências desagradáveis. É automático. Você vai fazer isso. Então, quando automaticamente você sente frustração, rapidamente aparecem pensamentos automáticos. Não vale mais a pena, eu não vou conseguir, isso é prova de que eu não sou capaz, o que eu tô fazendo aqui? Não era nem para eu ter tentado. Então você vai buscando entender o processo a partir desses pensamentos automáticos. Falo automáticos porque eles surgem de forma muito automática na sua mente. Eles vêm e geralmente quente, né? Como esses pensamentos são, eles produzem mais emoções e mais sensações físicas até. E a grande questão é que esses pensamentos, eles parecem ser verdadeiros, né? No momento. E quando você está sentindo muita frustração e que você tem essa interpretação, que você começa a se conectar com essa ideia de que você é incapaz, de que você é insuficiente, que essas coisas só acontecem com você, você automaticamente tem é como se você sentisse mais emoções e aquilo parece tão real, tão verdade, né, o que você está pensando. Só que esses pensamentos, eles não são fatos, eles são interpretações. Então, outras pessoas podem enfrentar um cenário como esse e ter interpretações diferentes e fazer leituras diferentes do cenário, né? E hoje eu quero te ajudar a tentar pensar de uma forma diferente. Raquel, mas como é que muda um pensamento? Primeiro, a gente precisa identificar como é a forma, como você interpreta. E depois nós vamos entendendo que existem outras percepções, que existem outras maneiras de olhar e alguns questionamentos que você pode fazer de fato diante dessa frustração. E o que fazer quando a frustração aparecer? A primeira coisa que você precisa fazer é nomear. Parece simples, mas é surreal o quanto isso fará diferença no momento da sua frustração. Então, você está vivenciando um cenário e você sente esse sentimento, você sente essa emoção aí dentro tão forte e que você talvez possa ficar mais irritado, ou chorar, ou até mesmo querer se isolar. Mas neste momento é importante você nomear o que você está sentindo e dizer: eu estou frustrado. Quando você começa a perceber que existe uma emoção e que ela tem nome e que ela está ali presente, você começa a partir disso perceber que você pode modificar o seu comportamento por conta dessa emoção, que você pode começar a ter pensamentos que vão te deixar ainda mais para baixo. Então, é deixar de pensar ou deixar de focar em pensamentos, minha vida acabou, e focar na ideia de que, peraí, eu tô sentindo uma emoção agora. E essa emoção, ela pode te levar para vários lugares. Então, antes de deixar que ela te leve para mais distante do que de fato está acontecendo, que é apenas a frustração, porque às vezes a coisa fica muito maior, é você trazer a sua mente a entender: peraí, o que tem aqui? O que tem aqui é uma emoção. Eu estou frustrado, ok? Depois você vai fazer algumas perguntas para você mesmo. Comece com: por que eu estou frustrado? O que eu esperava que acontecesse? Qual era a minha expectativa? E aí existe uma pergunta que pode te ajudar. Minha expectativa era realista, meus pés estavam no chão. E mesmo que você planeje, que você tenha planejado um cenário e que ele não saiu como você esperava e você se frustrou, você identifica: estou frustrado, começa a se questionar. E é importante você perceber o que está sob seu controle agora, no meio dessa frustração. O que você pode fazer? O que você tem controle nesse cenário? Perceba, o que você tem controle são movimentos que você pode fazer em relação a si mesmo, em relação ao que você está sentindo. Agora, existem momentos que você está tentando controlar coisas ou cenários que você não tem controle, como, por exemplo, não sentir a frustração. Eu não deveria estar sentindo isso.
Você está. E isso não vai mudar simplesmente pelo fato de que você não quer sentir, entende? Então, nesse momento, é muito importante que você questione a si mesmo. Essas perguntas, elas diminuem o espaço de resposta impulsiva. Eu tô sentindo ali tanta frustração, começa a surgir aqueles pensamentos negativos que são completamente distorcidos do que de fato está acontecendo. Você está frustrado porque um cenário não saiu como você planejou. Então, questionar. Vamos lá. Por que eu estou frustrado? O que eu esperava? O que eu acreditava que deveria acontecer? A minha expectativa, eu estava com os pés no chão, ok? E depois você pode finalizar. O que está sob o meu controle agora? Questione, diminua essas respostas impulsivas de tentar justificar exatamente por que isso está acontecendo. Eu sei que talvez inicialmente você tenha dificuldade de fazer isso, mas isso está relacionado à forma como o seu cérebro aprendeu a lidar com a frustração. Então, a gente pode modificar isso, e isso é incrível, mas você pode modificar isso, a maneira como você lida com esses cenários, ok? Nem toda frustração, ela precisa ser resolvida ou precisa ser feito algo imediatamente. E talvez você não consiga fazer nada nem depois. Talvez seja só aceitar o cenário. E isso é muito difícil para muitas pessoas. Tudo bem, não é fácil ter que aceitar. E quando eu falo sobre aceitar, não é se conformar, deu tudo errado. É aceitar o que você está vivenciando naquele momento e a partir disso, que movimento você pode fazer? O que você pode fazer diferente? Do que você planejou, existe uma outra forma de planejar? Ainda há jeito? Não. O que eu posso partir agora? Para onde eu vou agora? Porque esse cenário de frustração, quando você abre porta para todos aqueles pensamentos negativos, você fica preso ali e não sai dali. E existe uma peça fundamental para te ajudar nesse momento: autocompaixão. Muda completamente essa sua experiência de frustração. Imagine que uma criança está aprendendo a andar. Vamos pensar numa criança de 2 anos, né? Ela tá ali aprendendo a andar e ela cai. E aí, assim que ela cai, você olha e diz pra ela: desiste, você nunca vai conseguir. Desiste, é a melhor coisa que você faz. Claro que não. Você vai incentivar, você vai dizer que isso vai acontecer mais vezes, mas que você vai estar ali e tá tudo bem. Existem processos na nossa vida que de fato os cenários são novos, que as situações são novas, que são desafios e que você de fato precisa entender que talvez você esteja dando seus primeiros passos ali. E pode ser difícil. E não é porque não saiu como esperado que você precisa desistir. Então tente olhar para esse cenário e entender: peraí, tá tudo bem, eu estou frustrado, não saiu como eu queria, eu estou triste talvez com isso que está acontecendo. E tá tudo bem, isso acontece com qualquer pessoa. Talvez no primeiro momento você não consiga olhar dessa forma, entender dessa forma, por isso siga aquele espaço, primeiro no meio, depois questione sobre por que você está se sentindo dessa forma, e depois você vai entendendo. A frustração, ela faz parte do processo, a frustração faz parte da nossa vida. Nós vamos nos frustrar, você vai cair algumas vezes e precisa se levantar. Isso faz sentido para você? Ao longo da semana, quando você perceber que está entrando em contato com uma frustração, tente colocar em prática o que eu ensinei aqui. Tente mudar a forma como você se relaciona com a frustração. Eu não estou falando que você vai sentir ela de forma mais alegre, tá? Não. Frustração às vezes dói mesmo. E é para você sentir o que de fato está aí. Só que é para você caminhar com você nesse processo e não se abandonar no momento da frustração, se machucar ainda mais. Isso faz sentido para você? Bom, hoje eu falei sobre como lidar com a frustração e eu espero que esse episódio tenha te ajudado. Bom, se fez sentido para você e se te ajudou, se você sente que outras pessoas precisam ouvir mais sobre esse episódio, ouvir esse episódio, encaminhe, se inscreva no canal, me ajude aí, tá bom, pessoal? Até o próximo episódio. Tchau, tchau!